O que é esse novo vírus da gripe que está lotando as emergências do Rio e São Paulo? E já provocou internações aqui no Rio Grande do Sul. Para entendermos esse novo vírus da gripe e sua diferença do Covid-19, nosso convidado já está conectado conosco. Estamos recebendo no Consumidor RS, Dr. Luiz Otávio Madureira, conceituado pneumologista do nosso estado do Rio Grande do Sul, tem uma clínica muito bonita no Med Center Soledade com Carlos Gomes, sua saúde num só lugar. Bem-vindo, doutor Luiz Otávio. Obrigado, Alexandre. Sempre é um prazer estar aqui com o amigo. Estamos aqui à disposição, como sempre. Muito bem. Doutor Luiz Otávio, tem me acompanhado, um pouco preocupado, a lotação nos serviços públicos de saúde, São Paulo e Rio, em função de gripe. E ontem tomei conhecimento que os nossos hospitais aqui do Rio Grande do Sul começam a ter também pacientes internados com gripe, com comprometimento pulmonar. Um deles esteve até na UTI, precisou ser entubado, já foi extubado, graças a Deus. Que gripe é essa? O que está acontecendo, doutor Luiz Otávio? Bom, Alexandre, não há novidade, né? A gripe é de sempre, a influenza, que nós temos anualmente surtos e, às vezes, epidemias, geralmente nos meses de inverno, predominantemente no mês de inverno. Mas é a mesma gripe de sempre. Essa gripe, a influenza, ela pode causar sintomas respiratórios mais graves, não é o quadro frequente, mas ela pode causar quadros de comprometimento pulmonar e levar até os pacientes à UTI e até ventilação mecânica. O que acontece é que são casos isolados dentro do contexto geral de todos os casos de gripe, né? Esses viram notícia. Infelizmente, só o que não é agradável, o que não é bom é que vira notícia. A maioria dos casos não são de hospitalização, são tratados em regime domiciliar, nós temos medicamento eficaz, né? Então, aqui no estado, nós temos alguns casos, né? Não é o número que nós temos visto no Rio e São Paulo, porque eu vou deixar que tu siga nas perguntas, depois eu me estendo mais. Não, mas acho que o senhor pode continuar se estendendo. Eu quero lhe perguntar se é possível prevenir, não pegar essa gripe, né? E se existe algum tratamento fácil, eficaz, que se possa fazer em casa, imediatamente se começa com antibiótico ou não. Como é que a gente pode diferenciar essa gripe de um caso de Covid? Quer dizer, eu, de repente, amanheço com dor de cabeça, com febre alta, com dificuldade de respirar. Como é que eu posso saber se é Covid ou se é gripe? O que eu faço? Bom, acho que tem muita gente perdida como eu. São várias perguntas dentro de uma só, né? Então, isso. Não vai ser tão curta a resposta. Que bom. Na verdade, o prevenir sempre é possível, né? O evitar totalmente, não tanto como evitar 100% dos casos. A prevenção é como todas as viroses, principalmente as viroses respiratórias. O básico é a vacina, é a vacinação. Vacina? Vacina, sem dúvida. A vacina para influenza existe, se faz anualmente, né? Aqui no nosso meio, a partir de abril, nós já dispomos de vacina nas clínicas de vacina. A partir de junho, aqui no sul do Brasil, a partir de maio, no Sistema Público de Saúde. O que acontece é que esse ano, em alguns locais, a vacina não teve a campanha que normalmente tem, a campanha de vacinação. E as pessoas não se vacinaram como deveriam. Não é o caso do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul teve campanha e teve vacinação em massa. O Rio de Janeiro já não foi assim, São Paulo não teve crescimento, mas provavelmente também houve uma vacinação aquém do esperado e aquém do necessário para evitar a transmissão da doença. E o uso de máscara, afastamento social, quando estiver doente, como em qualquer outra virose, né? Inclusive no Covid. Claro. Quanto ao tratamento, ao contrário do SARS-CoV, os vírus da influenza, né, os 4 mais predominantes, 2, na verdade, os vírus do subtipo A, que são os mais frequentes, com os casos mais graves, existe medicação eficaz, desde que tomada bem no início. Ideal nas primeiras 24 horas, mas com eficácia até 48 horas após o início dos sintomas. É o conhecido oseltamivir, né? Tem um nome comercial bastante conhecido. Que é o Tamiflu. Isso. É bem, no nosso meio, bem conhecido.
Nós temos outros antivirais, pelo menos mais 3 eficazes também, não temos no Brasil. O Zanamivir, Zanamivir agora nós temos no Brasil, parece que temos, eu não tenho certeza, Claro. que é uma medicação inalatória. Naqueles Opa. dispositivos tipo se usa para asma, por exemplo. Uhum. Inalatório. Ele seria mais útil para crianças, porque o Tamiflu, na sua apresentação em comprimidos, a dose é muito alta, ela tem que ser adaptada para criança. Existe solução, às vezes no Brasil também não é fácil de encontrar. Lá em 2009, na pandemia de H1N1, não se tinha no Brasil, os pediatras sofreram muito para adaptar a dose, abrir, comprimir a cápsula com pó, dissolver, etc., para ajustar a dose para as crianças. Mas é uma medicação bastante eficaz para alívio de sintomas, isso já sem dúvida, né? Funciona muito rápido. O principal sintoma, está me falando como diferenciar, não é muito simples, né? Diferenciar, por exemplo, da Covid. Sintomas são muito parecidos. Mas um diferencial que acontece com muita frequência, quase sempre, né? A medicina não tem sempre, mas quase sempre, na influenza, é febre alta desde o início dos sintomas. Já começa por febre. Essa variante, ela não tem apresentado a cefaleia, a dor de cabeça, como principal característica, tem apresentado dor no corpo, o que é comum também no Covid. Então, esse não é um critério para diferenciar. Se a coriza, rinorreia, secreção nasal abundante, também não é comum no Covid, é muito infrequente no Covid. E é bastante frequente nas outras viroses respiratórias, também na influenza. Né? Para ter certeza absoluta, é verdade, o teste, né? O teste nasal, tanto para um quanto para outro, o suave nasal, pode identificar os postos de saúde, as emergências dos hospitais, têm condições de fazer teste também para influenza. Quer dizer, o teste nasal detecta se a pessoa está com influenza? Sim, ele é da mesma forma que é feito para o SARS-CoV, né? O suave nasal, ele até tem resultado mais rápido, ele diferencia influenza A e influenza B, não tipifica bem, né? Mas, assim, já é suficiente para saber se é influenza. Na verdade, a importância é relativa, né? Na influenza existe o tratamento, que é ineficaz para o Covid. O Tamiflu não funciona, não é eficaz para o Covid. Então, em virtude de usar a medicação, talvez fosse necessário. Mas, na dúvida, né? Eu acho que, num caso muito suspeito de influenza, deveria se iniciar rapidamente com a medicação. Ela é eficaz, porque o que mais incomoda na influenza não agravada, os poucos casos que vão para o hospital, os demais são os sintomas, principalmente a febre e a dor. E isso, sim, é o que é aliviado rapidamente com a medicação. 24 horas a febre costuma desaparecer. Então, esse é um principal sintoma que provoca desconforto nos pacientes. E a dor também, dor muscular, cefaleia, dor de cabeça. Então, sintomaticamente melhorando, a influenza ela tem um ciclo bem mais curto que o Covid, né? Que o Covid mais moderado ou grave. Então, ela os sintomas costumam aliviar em 5, 6, 7 dias no máximo, e a pessoa vai melhorando progressivamente. Claro. Nós temos, tradicionalmente, na nossa época de inverno aqui no Sul, muito frio, muito úmido, muitos problemas respiratórios, nossos hospitais lotam. Mas esses casos de gripe, agora em pleno verão, me causa uma certa estranheza, doutor Luiz Otávio. Como é que podemos estar tendo contágio de H1N1, esse aí, desse influenza, em pleno verão? Isso não seria mais o caso de, sei lá, para a Europa, nessa época, Estados Unidos? Por que está acontecendo isso no verão no Brasil? Exatamente o que tu comentaste, né? A influenza o vírus da influenza, ele tem preferência em se disseminar nos meses de inverno, os meses frios. Mas nós temos influenza o ano todo, ele não desaparece. Não vira notícia, né? Atualmente a coisa está muito midiática, então os casos viram notícia quando geralmente não viram. Falaste bem que ele prefere o inverno, mas no hemisfério norte é inverno. Eles estão com surtos de influenza, tanto na Europa, principalmente nos Estados Unidos. O vírus viaja de avião. Né? As pessoas trazem o vírus, tanto SARS-CoV quanto influenza, trazem de lá. Né? E chega num local onde as pessoas não estão devidamente protegidas com a vacina, fica muito mais fácil a disseminação.
Então, aqueles Claro. casos seriam poucos, se as pessoas não estão protegidas com a vacina, se tornam não tão poucos, né? Nós não podemos falar ainda em epidemia, nós temos casos. Quando se divulga 70, 30 casos, isso não tem significância, né, Aham, maior em termos de chamar de surto. São claro. casos, né? Nós sempre tivemos esses casos, inclusive no verão. Isso não é novidade para quem é da área, neumologista, infectologista, pediatras, eles atendem influenza o ano inteiro. Claro. Acontece que, provavelmente no Rio de Janeiro, pela baixa adesão à vacina durante esse ano, os casos estão em maior número, né? E o pânico ajuda muito. Pois é. O pânico leva as pessoas, muitas vezes, às emergências, tal, quando não é necessário. O tratamento poderia ser domiciliar, Claro. consultar com o médico, né, ir até num posto de saúde, mas não direto na emergência dos hospitais. Eu estava vendo ontem televisão portuguesa e há uma enorme pressão nos hospitais, mudando um pouco de vírus, né, Claro. em relação à variante Ômicron da Pois é, queria que o senhor falasse sobre essa, Mas a pressão essa nos variante. hospitais era por um motivo específico: teste. As pessoas estavam Hum, lotando as emergências para fazer teste. Se tinha ou não. Pessoas assintomáticas ou com sintomas levíssimos. Então, hum. lotam as emergências para fazer um teste, né? E aí vira a notícia que as emergências estão lotadas. Mas não é por pessoas doentes, no caso lá. Aqui, muitas vezes também, né? As pessoas estão indo às emergências, na maioria dos casos são leves. São Verdade. tratadas em regime domiciliar, né? Doença da influenza. Que coisa impressionante. Fale um pouquinho mais sobre essa variante do Covid-19 aí. A Ômicron, chamada É, Ômicron, é. também Ontem não eu é vi um. novidade, né? É mais uma variante, mas vamos teremos outras, né? Essa variante surgiu também no local com baixa taxa da população vacinada. A África tem menos de 8% da sua população Meu vacinada. Deus. E nós vamos ter outras variantes surgidas na África, né? Enquanto não se estender a vacinação para os nossos irmãos africanos, que estão lá deixados abandonados, Pois é. isso vai acontecer. A identificação inicial na África do Sul, que é o país que tem melhores condições de saúde, identificação genética do Aham. tipo, subtipo do vírus, mostraram os casos até então, casos leves. E no mundo inteiro está se vendo que a imensa maioria dos casos tem sido casos leves, assim como aconteceu com a variante Delta. Para a gente concluir, doutor Luiz Otávio Madureira, meu pneumologista predileto, fala um pouquinho da vacina para a Covid de crianças de 5 a 12 anos, que está uma polêmica nesse país. Uma polêmica. O que o senhor acha, doutor Luiz Otávio? É preciso vacinar os pequeninhos? Bom, vamos começar assim pelo fator de efeitos adversos. Os estudos todos têm mostrado que os efeitos adversos são um pequeno número, não tem significância maior. Os resultados, eles têm mostrado que há uma proteção maior nas crianças vacinadas nessa faixa etária. Porém, os estudos, principalmente os 2 estudos da Pfizer, um publicado em março no The New England Journal of Medicine e outro agora divulgado apenas dados parciais para a FDA, que é o órgão regulador de medicação dos Estados Unidos, não foi divulgado o estudo completo. Ambos os estudos foram feitos com mais de 2.000 crianças, 2 grupos de 1.200 e poucas para cada braço da pesquisa, um que fazia vacina, o outro grupo que não fazia vacina. Os resultados, a diferença entre os grupos, e aí o objetivo era não ter Covid, não era nem Claro. casos leves, nada. Eles também fizeram uma análise dos casos graves. Nos 2 grupos não houve nenhum caso de hospitalização, nenhum caso grave. No grupo que tomou a vacina, houve 100% de proteção contra o vírus, ou seja, até um pouco inédito em medicina, 100%. Mas Verdade. nenhuma criança, isso nos 2 trabalhos, o primeiro grupo, na verdade, não era nessa faixa etária, né? Era uma faixa etária maior. Era a faixa etária dos 12 aos 15 e dos 12 aos 17. Né? Essa faixa etária de adolescentes. E no grupo que Adolescentes. não tomou, houve
mais de 98% das crianças que não ficaram doentes, não tiveram Covid também. Então, a vacina foi mais eficaz, mas o grupo que não tomou vacina também, quase 100%, não tiveram doença. No grupo de faixa etária menor, trabalhos ainda são um pouco controversos, né? O que se utiliza para vacinar as crianças na faixa etária dos 5 acima é basicamente os casos graves, os casos de síndrome inflamatória sistêmica. E isso, a vacina parece nos estudos que protegeu. É um número muito pequeno de casos, muito pequeno. Os Estados Unidos coloca um estudo grande de 2.500 casos desde o início de síndrome inflamatória grave. Parece um número muito grande. A gente olhando o número em si, ele é significativo. São 2.500 crianças que tiveram. Só que é num universo de crianças de 28 milhões de crianças. Então, a taxa de incidência de casos mais graves é 0,008. Doutor Luiz Otávio Madureira, pneumologista, conceituado pneumologista do Rio Grande do Sul, com a sua bela clínica no MedCenter Soledade, com Carlos Gomes, sua saúde num só lugar. Muito obrigado pela sua participação conosco, lhe desejo um ano novo cheio de felicidades, de bênçãos, que o senhor continue sendo essa pessoa querida que o senhor é, gentil, muito agradável, muito fácil de se conectar com a gente, tem médico que tem uma dificuldade da gente conseguir contar o amigo, a gente liga, atende prontamente. Já não se fazem mais médicos como antigamente, doutor Luiz Otávio. Muito obrigado, um abraço bem carinhoso, bom ano novo. Obrigado, Alexandre, um abraço, boa entrada de ano também. E vamos continuar nos vendo por aí, né? Com certeza, com certeza. Grande abraço. Tchau.